Toda doação enviada via Pix será destinada a manutenções do canal, como internet, aparelho para digitação desse canal. Na verdade, tudo requer verbas, valores, deixar tudo funcionando realmente e você poder estar desfrutando dessas lições aqui, tá? Agora, vamos à lição? Me chamo Evando e... Vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal. Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, aqui, tá? Abaixo! Olá! Me chamo Evando, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, nosso canal terá mais engajamento e alcançará cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Tá ok? Posso contar com você? Que bom que sim! Desde já agradeço a todos pelo apoio ao nosso canal aqui no YouTube, deixando seu comentário. O nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube. Para a honra e glória do Senhor, Maranata. Colabore com o nosso canal na pregação do Evangelho. Faça sua doação de R$1, de R$2 ou qualquer valor via Pix. A nossa chave é essa aqui que está aparecendo aqui na tela do vídeo. Faça a sua doação para a manutenção de nosso canal. A chave do Pix é evandoadventista@gmail.com. Não esqueça a chave do nosso Pix é evandoadventista@gmail.com e colabore com qualquer valor, R$1, R$2. Daí fica ao seu critério. E lembrando, essa imagem que está aparecendo no seu vídeo é o nosso QR Code para facilitar a sua doação, sua colaboração via Pix para a manutenção do nosso canal. O Papai do Céu lhe abençoe nesse dia. E você está no canal Adventista Sucatinga Beberibe 7, seja bem-vindos ao nosso canal. Imagine uma igreja com agenda cheia, grupos no WhatsApp o dia inteiro, reuniões quase toda semana e muito conteúdo circulando nas redes. Tem ministério brigando por horário, tem liderança cansada tomando decisão no improviso, tem gente ocupada e ao mesmo tempo desmotivada. Ninguém está parado, mas quase ninguém sabe exatamente para onde a igreja está indo. O problema não é falta de trabalho, é excesso de vozes. Quando cada grupo define o rumo, quando cada liderança puxa para o seu lado, a igreja até se movimenta, mas não avança. É exatamente nesse cenário que Paulo faz uma afirmação simples e profunda. Quando Cristo deixa de ser a referência central, a igreja perde direção, mesmo estando cheia de atividade. E seguimos juntos no estudo da lição da Escola Sabatina. Antes de abrirmos a palavra, vamos orar. Senhor nosso Deus,
Agradecemos por mais este momento de estudo da Tua Palavra. Nós queremos Te apresentar as pessoas e os pedidos deixados nos comentários, as lutas da igreja, as dúvidas, os desafios da caminhada cristã. Senhor, ao estudarmos sobre Cristo como cabeça da igreja, ensina-nos a ouvir a Tua voz, a depender da Tua direção e a viver em unidade sob o Teu governo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Agora acompanhe conosco a música de memorização do verso áureo da semana. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Colossenses 1:15 a 17. Terça-feira, 17 de fevereiro. Tema de hoje: a cabeça do corpo, a igreja. Pergunta de número 4 desta semana. Leia Efésios capítulo 1, verso 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Leia também Colossenses capítulo 2, versículo 10. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. A pergunta é a seguinte: o que significa cabeça nessas passagens? E o que Paulo quis dizer ao chamar Jesus de cabeça da igreja em Efésios 5, verso 23? Vamos ler. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O autor comenta que o termo cabeça é frequentemente usado como figura de linguagem para se referir a uma posição de liderança. Essa alegoria está presente em muitas línguas ao redor do mundo. O uso também é encontrado ao longo do Antigo e do Novo Testamento. Veja como o termo cabeça é utilizado em alguns versos. Em Êxodo 18, verso 25, Moisés escolheu homens capazes de todo o Israel e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000 e maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Em Números capítulo 31, verso 26, os cabeças das casas dos pais da congregação. Deuteronômio 28, verso 13. Deus colocaria Israel por cabeça e não por cauda. Isaías, capítulo 7, versículo 8. A capital da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim. Oséias, capítulo 1, verso 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel constituirão sobre si uma só cabeça. Miqueias, capítulo 3, verso 9. Escutem agora isto, governantes, literalmente, cabeças da casa de Jacó e chefes da casa de Israel. E por fim, 1 Coríntios 11, verso 3. Cristo é o cabeça de todo homem. Irmãos, o padrão é claro. Onde há cabeça, há liderança reconhecida. Portanto,
Quando Paulo chama Cristo de cabeça da igreja, ele está dizendo algo muito direto. A igreja não se governa sozinha. Cristo não é consultor, não é símbolo, não é inspiração abstrata. Ele governa. Assim, Cristo, como cabeça da igreja, exerce liderança, oferece orientação e sustenta a unidade e o crescimento da igreja. Vamos ver Colossenses capítulo 2, versículo 19. E não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Aqui, Paulo liga três coisas inseparáveis: liderança, unidade e crescimento. Irmãos, onde Cristo é a cabeça, a igreja sabe para onde vai, a igreja caminha unida, a igreja cresce de forma saudável. Crescimento sem cabeça é inchaço. Unidade sem cabeça é acordo humano. Liderança sem cabeça vira disputa de poder. Vamos à pergunta de número 5 desta semana. Leia 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 ao 27. Vamos lá. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E, se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. Nesse texto, Paulo comparou a igreja a um corpo. Que aspectos da igreja essa comparação nos ajuda a entender? Para auxiliar na resposta, o autor comenta que, assim como o corpo não pode viver sem a cabeça, perder ou danificar uma parte do corpo pode tornar a vida muito mais difícil. Muitas vezes, só percebemos a importância de algo quando o perdemos. Irmãos, aqui Paulo muda o foco. Cristo é a cabeça, mas cada membro importa. Na igreja não existe peça descartável. Não existe função inútil. Não existe membro irrelevante. A falta de um
afeta o todo. A pergunta final para nossa reflexão: se você tivesse que escolher entre perder um braço ou uma perna, qual seria a sua escolha? O que isso nos ensina sobre a importância de cada pessoa como parte da igreja? Irmãos, a pergunta é desconfortável de propósito, porque a resposta é óbvia. Qualquer perda prejudica o corpo inteiro. Na igreja, quando alguém é ignorado, silenciado ou descartado, o corpo todo sofre. Vamos agora aos comentários de Ellen White. Desde sua ascensão, Cristo tem conduzido sua obra na terra por meio de embaixadores escolhidos e por cujo intermédio ele fala aos filhos dos homens, atendendo às suas necessidades. O grande líder da igreja dirige sua obra pela colaboração de homens ordenados por Deus para agir como seus representantes. A posição dos que foram divinamente chamados a trabalhar para a edificação da igreja, por meio da pregação e do ensino, é de grande responsabilidade. Estão no lugar de Cristo apelando a homens e mulheres que se reconciliem com Deus. E eles só podem cumprir sua missão se receberem sabedoria e poder do alto. Os ministros de Cristo são guardiões espirituais do povo confiado ao seu cuidado. Sua obra tem sido comparada à do vigia. Nos tempos antigos, muitas vezes as sentinelas eram colocadas sobre os muros da cidade em posições estratégicas, de onde podiam observar importantes postos a serem guardados e avisar quando o inimigo se aproximasse. A segurança de todos os que estavam dentro da cidade dependia da fidelidade desses vigias. A determinados intervalos, eles deviam chamar uns aos outros para se assegurarem de que todos estavam alertas e de que nenhum mal havia acontecido a ninguém. O grito de ânimo ou de advertência era repetido de um ao outro até que ecoasse ao redor de toda a cidade. É privilégio dos vigias sobre os muros de Sião viver tão perto de Deus e ser de tal modo suscetíveis às impressões de seu espírito que ele possa operar por meio deles a fim de avisar do perigo a homens e mulheres e mostrar-lhes um lugar seguro. Devem adverti-los fielmente sobre o inevitável resultado da transgressão e proteger os interesses da igreja. Em nenhum momento devem relaxar sua vigilância. Como o som de trombeta, sua voz deve ser ouvida e nunca deixar soar uma nota confusa ou hesitante. Aquele que serve sob a bandeira sangrenta de Emanuel tem uma tarefa que exige heróico esforço e paciente perseverança. Mas o soldado da cruz permanece inabalável na frente da batalha. Ele sente sua necessidade de forças do alto. As vitórias que alcança não o levam à exaltação própria, mas sim a apegar-se cada vez mais firmemente ao Todo-Poderoso. Apoiando-se nesse poder, ele é habilitado a apresentar a mensagem de salvação de forma tão vigorosa que ela ecoará em outras mentes. Ao contemplar aquele que é invisível, obtemos força e vigor espiritual, quebrando o poder das coisas terrenas sobre a mente e o caráter. Exaltai-o, 1º de outubro. Amigos, Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Sem ele, não há direção. Sem o corpo, a missão não acontece. Curta este vídeo, compartilhe com a sua classe, se inscreva no canal e ative as notificações, porque, para que todos saibam, Cristo governa a sua igreja. Um forte abraço, fiquemos todos com Jesus. O qual é a imagem
do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Colossenses 1:15 a 17.